Olá, eu prefiro não revelar o meu nome, mas eu quero relatar uma experiência que aconteceu comigo no Kansas, em um acampamento. Acampamento de verão há muito tempo esquecido, conhecido como Camping Mushroom. Eu decidi acampar nesse camping sozinho para aproveitar as férias de verão. Eu fui sozinho pois eu tinha acabado de me separar da minha ex-namorada. Esse antigo camping era o meu lugar favorito para as férias, pois eu acampava ali com os meus pais e os meus avós. Eu saí de minha casa com todos os equipamentos de camping dentro do meu carro. Eu dirigi por um percurso de 60 quilômetros até chegar nesse camping. Em um certo momento, eu parei em meu carro para abastecer na metade do caminho. Eu aproveitei para comprar alguns itens em uma loja. Teve algo que me chamou a atenção. Havia um cara do lado de fora. O cara me olhava fixamente e aquilo começou a me incomodar muito. Porém, eu decidi não dar bola para aquele cara e seguir viagem. Finalmente eu cheguei no camping e comecei a armar a minha barraca. Eu deixei o meu carro a uns 100 metros e comecei a caminhar bosque adentro. Eu estava sozinho, não havia ninguém. Todos da minha cidade preferiram viajar para Disney ou qualquer outro destino. Pouco a pouco as pessoas deixavam de acampar naquele local. Eu passei o dia de maneira agradável. Havia um lago, eu aproveitei para dar um mergulho e relaxar. Eu estava praticamente sozinho e podia estar em paz. Para mim estava um clima agradável e perfeito. À tarde eu aproveitei para tirar um cochilo e devo ter acordado lá para as 5 horas da tarde. Eu comecei a buscar lenha para fazer uma fogueira. Enquanto eu coletava pedaços de madeira, eu comecei a escutar os meus passos nas folhagens, ecoando pelo bosque, mas algo me chamou a atenção. Parecia que não era somente os meus passos que ecoavam naquele bosque. Eu tive a impressão de escutar passos de mais alguém. Eu parei de caminhar e tudo estava em silêncio, exceto pelos cantos dos pássaros que ecoavam ao longe. Eu voltei a caminhar, juntando alguns pedaços de madeira, quando eu escuto de novo passos que pareciam vir do lado leste. Eu parei e perguntei gritando se havia alguém mais naquele lugar. Como resposta, eu escutei passos que correram e pareciam se distanciar mais e mais de mim. Eu pensei que talvez fosse algum cervo que estava naquele bosque e se assustou com o meu grito. Pouco a pouco a luz foi dando lugar à escuridão. Aquele lindo bosque agora tinha uma aparência sinistra e havia bastante neblina. Eu acendi a minha fogueira e fiquei ali sentado me aquecendo e tocando um pouco de violão. Porém aquela tranquilidade foi rompida por um grito de dor. Foi um grito forte e assustador. O mais estranho é que eu estava escutando sons no bosque. Sons de grilos, aves e alguns animais noturnos. De maneira bem discreta, mas se podia escutar. Mas quando aquele grito ecoou, tudo ficou em um total silêncio sinistro. Eu deduzi que aquele grito não estava longe. Alguém poderia estar precisando de ajuda. Então eu decidi verificar o que era. Eu trouxe uma lanterna e também trouxe comigo um óculos de visão noturna. Eu preferi utilizá-los, pois se eu usasse a lanterna, eu acusaria a minha posição. Eu poderia ser um alvo de algum maníaco ou algum ladrão ou qualquer outra coisa do tipo. Eu coloquei os óculos e fui caminhando até aquele grito. Eu me movia lentamente na escuridão e mais uma vez eu escutei outro grito. Eu percebi que estava no caminho certo e estava me aproximando daquela pessoa que gritava. Talvez estivesse precisando de ajuda. Após caminhar, eu avistei ao longe o que parecia ser uma pessoa. Ela estava agachada e se tremia bastante. Eu tirei os meus óculos e acendi a lanterna, vendo aquela pessoa que parecia estar passando mal. Mas esse foi o meu grande erro. Após acender a lanterna, eu foquei a luz naquela pessoa e lhe perguntei se precisava de ajuda. Aquela pessoa se virou e vi que era um homem. A partir desse ponto do relato, eu sinto total calafrio para descrever o que era o início do meu pesadelo. Aquela pessoa se virou para mim e eu levei um susto ao ver que era um homem, o mesmo cara estranho que estava na rodovia me olhando fixamente quando eu parei para abastecer o meu carro. Eu me perguntei como ele conseguiu chegar ali. Eu perguntei de novo a ele se ele estava bem, porém ele deu um grito e disse: Saia do meu território. Olha, foi um grito sinistro. Aquilo já não era mais um grito humano. Parecia um búfalo engasgado
ou tentando falar alguma coisa. Aquele grito esfriou totalmente a minha alma. Aquele cara começou a aumentar de tamanho, as suas pernas esticarem e se dobrarem. Ele se tremia todo, seu maxilar parecia estar se deslocando. Eu fiquei em choque vendo aquilo, não acreditando ao mesmo tempo. Eu nem quis ficar ali para ver até onde aquilo ia dar. Eu comecei a sair correndo, eu corri como nunca. Aquela criatura ou bicho iria me alcançar logo. Eu comecei a subir em uma árvore bem perto da minha barraca. Eu subi bem alto. Foi quando eu escutei o que parecia um animal quadrúpede chegando perto da barraca. Parecia que estava chegando um touro. Eu nem precisei usar os meus óculos de visão noturna para ver aquilo. Com a luz da fogueira que eu fiz, eu pude ver um animal enorme com orelhas de morcego, focinho de cachorro, umas pernas traseiras fortes como as de um canguru, porém os seus braços eram magros e meio atrofiados. Aquilo chegou bem perto da barraca e começou a farejar. Eu sabia que aquela coisa estava me procurando. Aquilo rasgou a barraca e começou a bagunçar tudo. Aquele monstro se colocou de pé e começou a farejar o ar como se fosse um cão. Eu pude ver a sua cara esquisita, que tinha dentes que pareciam não se encaixar na sua mandíbula, e tinham olhos totalmente negros e grandes. Foi uma cena que me causa pesadelos até hoje. Aquele bicho com raiva deu um urro e saiu correndo. Eu não tive coragem de descer daquela árvore para correr até o meu carro e fugir. Aquele bicho com certeza me pegaria. Para minha surpresa, aquele animal aparecia andando em duas patas perto de onde eu estava. Ele olhava de um lado para o outro. Eu percebi que ele estava esquadrinhando o bosque, pois sabia que eu estava ali. Ele fez isso a noite inteira. Quando finalmente amanheceu e o sol começou a raiar, eu não vi mais aquela besta. Mesmo já estando claro, eu tinha medo daquele lunático aparecer, ainda que fosse na forma humana. Porém, eu estava muito cansado. Minhas costas e pernas doíam. Eu não aguentava mais ficar na mesma posição naquela árvore. Eu desci tentando não fazer barulho, e comecei a procurar minha carteira e a chave do meu carro em meio a tanta bagunça. Quando eu finalmente encontrei, eu saí correndo até o meu carro, deixando todo o resto para trás. Eu me senti aliviado quando eu entrei no meu veículo e dirigi até a rodovia. No meio do caminho eu ainda vi uma viatura da polícia, porém eu estava com tanto medo que eu pensei que eles não iriam acreditar. Tudo o que eu mais queria era chegar em casa e estar a salvo. Esse fato aconteceu comigo há uns 10 anos atrás e me traumatizou. E desde então eu nunca mais fui para bosques e acampamentos. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.